Topíssimo. Quem tá com a Bíblia aí, abre lá em Mateus. Cadê, né? Não. Que bonito. Que bonito. Ô, Tô Lucão. zoando, só. Ô, gente, se não tá trazendo Bíblia física, pelo menos traz no celular, gente. Pelo amor de Deus, tem que andar com Bíblia, tem que... É não? Aqui, faz igual o Socrates aqui, ó. Pegou da mãe dele e nunca mais devolveu. Olha a cara dele. Hã? É do Real também, a mesma coisa? Sei de cor. Eu trago a Bíblia de enfeite, eu sei tudo de cor, isso. Mateus, capítulo de número 7, Mateus. versículo 21. Que? Hã? Mateus, capítulo de número 7, versículo 21. Me deu um... Sai cachorro. Depois a gente vai lá em Romanos, mas primeiro vamos ler esse texto aí. Quem achou, diga Abacuque! Abacuque! Ó, gostei do... Tem que ter o quê? Olha o que a palavra de Deus diz aí. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, ou vós que praticais a iniquidade. Vai lá em Romanos agora, capítulo 12. Romanos mais pro final da Bíblia, mano. Ô João, nós vai colocar a música do Gênesis e voltar aqui. Como é que é o negócio? Romanos 12. Uhum. É Romanos 12 mesmo aqui, ó. 12. Não, só Capítulo 12, Valeu. verso 10. 12. Até isso aí. Você trouxe bombom? A música Ó, o telefone sem fio. do Gênesis Apocalipse já me deu uma caixa de bombom, porque quem acertar... Acharam? Romanos 12, 10. Não é porque, né, vai que... A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo. Quem achou falar Abacuque? Abacuque. Making of the... Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Pertinho aí. Romanos 13, verso 8 em diante. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Adeus. Então vamos lá. Esqueci de perguntar uma coisa, gente. Quem não tiver no grupo do Abacuque, por favor, procure um dos administradores. Quem é administrador do grupo? O Marcos, o Gabriel, o Júnior, a Amanda, Pudim. Podia ser. Você é Pudim. Esquisito, então, de Júnior. Então, procurem eles para vocês ficarem inseridos lá e receber as notícias aqui do projeto, né? Samuel. Então vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Quem compartilhou aí? Ah, cara, tá, mano, esqueci. O amor. É de um desespero, né? O amor naquele grande dia, não é isso? Tipo isso? Deixa eu olhar aqui. No grande dia. O amor no grande dia, amém? Amém. Então vamos lá. O primeiro texto que nós lemos aí é um texto bem duro. O que o Senhor está dizendo? O que Jesus está dizendo? E na minha Bíblia ali está escrito assim: os verdadeiros discípulos de Deus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor. É um texto assim, né? Que quando a gente é pequeno, quem já foi educado no Evangelho, é um texto que martela na sua cabeça, sua mãe fica botando pressão no você e fica te aterrorizando. Ó, naquele dia lá, nem todo mundo que chega pra ele e falar Senhor, Senhor, vai entrar. Não. Você já cresce assim meio cabreiro, né?
Aí você tá Oh, no banho, Deus. aí a energia acaba e ninguém te fala nada. É. Jesus arrebatou Aí você ninguém tá sabe. ali na adolescência, tem teu primeiro sonho, seu primeiro sonho de que todo mundo subiu e você ficou. Aí você fala, Deus, minha mãe me falava desse dia. Total. O Guilherme, Profetiza. o pastor aqui falando sobre Apocalipse, um nível acima, né? Então, o que acontece? Nem todos os que chegarem naquele grande dia e clamarem a Deus naquele momento, dizendo, Senhor, Senhor, vão ter o direito de entrar. Nem todos aqueles que chegarem para Ele e disserem, Senhor, no Teu nome eu profetizei, no Teu nome eu expulsei demônios, no Teu nome eu movi em cura, naquele grande dia terão o direito de entrar. E aí, o Senhor naquele dia ainda vai dizer assim para eles, afastem-se de mim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, nunca te conheci, nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Você que desobedece a lei, você que transgride a lei, você que pratica a iniquidade. E é uma palavra difícil para nós, por quê? Porque às vezes nós fazemos um pouquinho para o Senhor e o nosso ego já grita lá dentro de nós. Você já faz muito para Deus. Você já está dedicando muito a sua vida para Deus. Você já está, você está no nível espiritual, ou glória a Deus, em outro nível. Você já é um pregador do Descende, né? Os meninos que vão no Descende. Já é um semi-anjo. E aí nós começamos a ter a ilusão de que nós já somos bons o suficientes para Deus. Enquanto o Filho de Deus, quando esteve na terra e confrontado por alguém dizendo, ó bom mestre, o que ele disse? Bom é o Pai que está nos céus. Ou seja, não há bondade em mim. Não há bondade em mim. Bom é o Pai que está nos céus, que já completou toda a obra. Ele que é bom. O próprio Senhor Jesus não se considerou bom, mas às vezes nós fazemos um pouquinho para o Senhor, nós achamos que estamos em outro nível. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é, tenha humildade perante o Senhor Jesus, a primeira coisa. Se humilhe perante o Senhor. Eu amo uma história que o Senhor Jesus conta, uma parábola em que havia um fariseu e havia um publicano. Para quem não sabe, o publicano era aquele que pela província romana, às vezes era até mesmo israelita, estava ali na região de Israel e ele cobrava imposto do povo israelita e pegava o dinheiro e jogava lá, né, e fazia a transferência para o bolsinho do imperador romano. Então, os israelitas olhavam para os publicanos assim, poxa, você é um traidor, porque você está tirando dinheiro aqui da sua pátria e está entregando para um império que você nem tem, nem compartilha do mesmo sangue que eles. Então o Senhor conta a história de um fariseu, o fariseu eram os religiosos da época, né? Os saduceus, os fariseus, e um publicano, os dois entraram no templo para orar. E o fariseu ergueu a sua voz e disse, Senhor, eu não sou como esse publicano aí, porque eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E o publicano se abaixou, nem conseguiu nem olhar para os céus. A Bíblia diz que ele não consegue nem olhar para os céus. E ele começa a dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta para as pessoas que estavam escutando, para vocês, o que vos parece? Qual oração foi ouvida por Deus? E aí ele responde, a do publicano. Por quê? Porque ele entendeu que perante as autoridades, eu já me humilho, então perante a maior autoridade de todas, eu tenho que me humilhar ainda mais. Eu ainda tenho que me desfazer, tenho que desfazer do meu ego ainda mais. Eu não posso achar que eu já sou o suficiente para Deus. Enquanto Deus já é tudo para nós, nós nunca seremos tudo para Deus. É por isso que nós dependemos dele, não ele depende de nós. Deus, com você ou sem você, deixa eu te dar um recado bem gostoso e bonitinho, ele é Deus. Se você estivesse aqui, ele continuaria sendo Deus. Se você não estivesse aqui, ele continuaria sendo Deus. Se você falasse a língua dos anjos nossa, se você ficasse 1 semana sem pecar, ele ainda continuaria sendo Deus. Se você afundar nos pecados, ele continua sendo Deus. Mas a grande característica de Deus é a seguinte, se chama amor. Diga assim, amor. Amor. Porque Deus amou o mundo. Qual é o textuário da Bíblia que eles costumam dizer, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, não se perca, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna ao lado dele. Glória a Deus. Ou seja, todo aquele que recebeu e creu no nome de Jesus, está lá em João, capítulo número 1, versículo 12. Jesus, Deus, deu o poder para ele ser chamado de filho. Então hoje você é filho de Deus. Se você aceitou o nome de Jesus, se você hoje creu no nome de Jesus, se hoje agora você escutando, você está recebendo e crendo no nome de Jesus, agora você já não é mais chamado de estranho, de criatura, ou de servo, ou de religioso, mas você agora tem uma nova nomenclatura, você agora se chama filho de Deus. E como filho de Deus, nós temos vários direitos, assim como nós também temos vários deveres. E como filhos de Deus, nós sabemos que amar o próximo, pensar no próximo, que é o que nós lemos aí, não é um dever, mas é um direito que Deus nos deu. Não é seu dever amar a pessoa que está do seu lado, o seu semelhante, mas é um direito. Porque dever nós fazemos com o coração pesaroso, nós fazemos porque é uma obrigação, nós fazemos porque se eu não fizer, alguém vai me cobrar. Mas quando nós fazemos algo porque nos é direito, nós temos prazer naquilo. Nós somos movidos pelo nosso íntimo mesmo a fazer aquilo de forma natural. O que eu quero focar aqui nessa noite é o seguinte, que o amor estará presente naquele grande dia. No dia em que eu me deparar com um grande ser, aquele que criou tudo, o amor ainda vai ser um diferencial. Preste atenção no que o Senhor Jesus Cristo diz. Eu nunca vos conheci, porque vocês transgrediram a lei. Vocês transgridem a lei dia após dia, vocês transgrediram a lei. E aí eles não entram porque eles foram iníquos, eles transgrediram a lei, eles praticaram o mal. E eu estava conversando com o Senhor nesses últimos dias. Meu tio pregou essa passagem lá na igreja. E na hora que ele falou assim, eu não vos conheço, meu tio lendo o texto, eu pensei, na hora, já sabe quando acende uma luzinha na sua cabeça, tem uma ideia? Eu peguei e falei assim, tem alguma coisa nesse texto. Não vos conheço. A Bíblia vai dizer quem é que ele não conhece. Quem é que ele não conhece? Poxa, porque se expulsou demônio, profetizou, curou, e mesmo assim ainda não conhece, poxa, a Bíblia tem que dizer quem é que ele não conhece. Eu nunca vos conheci, vocês que transgrediram a lei. Nunca. Afastem-se de mim, apartai-vos. E quando nós vamos lá em Paulo, que é o texto que nós lemos aí, nós vimos duas coisas, que primeiro, nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal e dar a honra uns aos outros. E que em segundo lugar, toda a lei de Deus se resume em um só mandamento. Por que eu não posso cobiçar a mulher do meu próximo? Porque eu amo meu próximo a ponto de não cobiçar a mulher dele. Porque eu não roubo, não furto o meu próximo, porque eu amo o meu próximo tanto que eu não quero que o patrimônio dele seja defraudado. Por que eu não mato o meu próximo? Aí já está óbvio, né? Porque você ama ele, você não vai tirar a vida dele. Então todo o mandamento de Deus, os 4 que dizem sobre a relação homem-Deus e os 6 que dizem relação homem-homem, todos eles estão falando o seguinte: o amor é o centro de todas as coisas. E aí Paulo diz que todos esses mandamentos, todos eles se resumem em um só preceito, em um só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, quem são aqueles que o Senhor não conhece naquele grande dia, que transgrediram a lei? Quem são aqueles que vão chegar lá e vão dizer: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu dei pirueta, Senhor, eu pulei, Senhor, eu dancei na tua presença, Senhor, eu, sabe, marquei o churrascão pra galera, todo mundo na comunhão de Deus. Senhor, eu liderei célula, Senhor, fui na Bacuque toda quarta-feira, Senhor Jesus. Ai, eu sou quase um anjo, pode falar aí, Deus. Eu aguentando aí um pouco. Você vai chegar lá
E aí, Deus vai tirar a luvinha da mão dele, vai pegar a luva e dar um tapa na sua cara. Já viu tapa de luva? Quem já ouviu essa expressão, dar um tapa de luva? Né? Sai daqui que eu não te conheço. Agora eu vou te dizer porque ele não te conhece. Misericórdia, porque ele te conhece, né? Aquele grande dia vai te conhecer, não? Mas por que ele não conhece as pessoas que não vão entrar? Porque elas transgrediram a lei. Qual lei? Amar o seu próximo. Então quem são aqueles que o Senhor não conhece? A Bíblia vai dizer que toda a lei se resume nesse mandamento. Ame o seu próximo. Então se você, ainda que você falou em outras línguas, ainda que você profetizou, ainda que você operou maravilhas, ainda que você teve o dom de palavra de sabedoria, ainda que você aconselhou, encorajou os outros, ainda que você profetizou, curou, sei lá o que foi que Deus te levantou para fazer, mas se você não amou o seu próximo, Deus vai chegar e vai fazer assim: parabéns, pode ficar aí, fica, porque você não entendeu foi nada. E aí no grande dia Jesus vai se sentar no trono, né? O Pai vai se sentar no trono, no trono deles, né? Vão se sentar lá. E aí ele vai falar assim, ó: vai para a esquerda quem é bode, vai para a direita quem é ovelha. E aí ele vai começar a dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, herdai por herança o reino que vos é estabelecido desde antes da fundação do mundo. Vai falar isso para as ovelhas, para nós, amém? Amém. Vai falar isso para nós, para cada um de nós. E ele vai dizer o seguinte, ele vai completar e vai concluir dizendo assim: por quê? Porque eu estive nu e me deste de vestir. Porque eu estive com sede e me deste de beber. Porque eu estive com fome e me deste de comer. Estive preso e me visitaste. E aí nós vamos indagar ao Senhor: Senhor, mas quando isso aconteceu e nós fizemos isso, ou seja, caiu tanto no nosso coração, nas ovelhas, que elas já fizeram e já desenvolveram um amor sem nem perceber que estavam desenvolvendo o amor. Olha como isso é lindo. Vou questionar: mas quando nós fizemos isso, nós nem lembramos. Nós só fizemos porque o Senhor fez, também nós queremos te imitar. E ele disse assim: todas as vezes que vocês fizerem isso aos pequeninos, todas as vezes que vocês fizeram isso aos necessitados, vocês não fizeram para eles, vocês fizeram para mim. Amém. Amém. Vocês fizeram para mim. Então vocês podem entrar. E vai virar para os bodes e vai dizer assim, ó: porque todas as vezes que eu estive, vai falar a mesma coisa. E vai dizer assim: mas vocês não fizeram. O amor estará presente naquele grande dia como diferencial. O amor, o se doar, vai ser diferente, vai ser o diferencial naquele grande dia. Eu não estou lançando um novo fundamento no Evangelho. É a Bíblia. A Bíblia diz que vai ser assim. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de amar, que eu ame. De fazer o bem, que eu o faça. Ah, João, mas aquela pessoa fez um mal tremendo para mim. O apóstolo Paulo cita Deuteronômio quando ele diz: não se vinguem. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu já falei com vocês aqui sobre vingança. Ah, João, mas a pessoa pisou no meu carro. Ah, João, ela fez uma fofoca que fez eu sair do meu emprego. Ah, João, mas... nós devemos revidar o mal com Muito bem. É difícil? Muito difícil. Quem já foi prejudicado por alguém aqui? Quem já foi? Todo mundo. Muito prejudicado. Mas quem prejudica, quem humilha outra pessoa, quem conta calúnias, um dia pagará pelos seus pecados. Quem escuta uma calúnia a seu respeito e não revida, quem foi prejudicado e não se vingou,
quem ofereceu a outra face, um dia receberá uma recompensa do Senhor. Amém. Essa é a diferença. Só que qual é o problema do ser humano? Ele troca aquilo que é duradouro pelo momentâneo. Nós trocamos aquilo que é para sempre por aquilo que dura 10 segundos. Então, em 10 segundos, hoje eu acordei e falei assim: Senhor, não deixa ninguém me tirar da bênção, não. Hoje eu quero passar um dia abençoado, né? No crentez, tirar da bênção é você não sair de si, né? Não, você não apelar. Agora entendi que você não foi lá em casa hoje. Quando eu quero viver assim, eu tenho que manter distância. Mas, acordei, fiz essa oração ao Senhor, desci, aí fui pra cozinha tomar café, minha mãe já chegou, já... João, escuta a Priscila Alcântara cantando aqui, no encontro com Fátima Bernardes. Falei, vou escutar. Aí escutei, cantou, lindo. Aí, minha mãe tá assim, agora, olha os dedos dela. Eu falei, não, por que eu vou olhar os dedos dela? Tudo tatuado. Eu falei, não, mãe, começa. Tudo tatuado. Ah, não. João, os jovens hoje tem que ser diferente, não sei o que tem. Aí, eu falei, porque a senhora não conhece um amigo meu que é uma revista em quadrinhos. Toda quarta-feira. Por quê? Porque a cabeça dela é de outra geração, né? E blá, 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 blá. Mas eu falei com ela, mãe, ela tá cantando bem, não tá? E ela, de tatuagem, olha só o tanto que ela tá cantando bem. Aí ela ficou super sem graça e falou, realmente, ela tá cantando muito bem, porque ela entendeu que ela tava começando a tirar da bênção, entendeu? Então assim, você faz uma oração, e isso eu já comentei com os meninos. Não é porque é minha mãe, é meu pai, é porque irmão é usado pelo... Mas, minha mãe, meu pai, meu amigo, que eles não estão sujeitos a falar coisas que vão te desanimar. Ou até mesmo Satanás colocar palavras na boca deles para te desanimar. Um dos discípulos mais fervorosos e mais amigos de Jesus foi Pedro. E Pedro, um dia, quando Jesus predisse a sua morte, ele disse assim, eu não vou deixar isso acontecer. Sabe que como Jesus interpretou isso? Satanás está usando a boca de Pedro. E ele repreende Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. E olha só, olha que lindo, olha que maravilhoso um negócio desse. Antes, um pouquinho, se você ler o contexto, um pouquinho antes, a palavra diz que Jesus chegou para os discípulos e disse assim, quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos dizem, alguns dizem que eu sou Elias, alguns profetas, Jeremias, e vós, quem disseis que eu sou? Quem dizem que eu sou? E aí, o que Pedro diz? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e fala assim, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque isso não foi nem carne nem sangue que revelou, mas foi o Espírito do Pai. Passa um pouquinho, ele vai e repreende Jesus da morte dele e tem que expulsar o demônio na vida de Pedro. Ou seja, pessoas que são extremamente usadas também estão vulneráveis a dizer coisas pela carne e desanimar. E você interpreta assim, poxa vida, como é que pode? A pessoa agora acabou de soltar rajada de bênção na minha vida, foi ministrado, encheu meu coração, depois ela vai e me dá uma dessa. Acontece. E é esse tipo de amor carnal que Pedro sentiu por Jesus naquele momento que ele liberou essa palavra, que não estará presente naquele grande dia, porque uma pessoa que se importa com o outro, que nem é da família, que nem conhece, mas amou, ajudou, ela não amou carnalmente. Esse amor só pode ser proveniente do Espírito Santo do Senhor. O único que pode encher as pessoas de amor por outras pessoas que nem conhecem é o Espírito Santo. João, então por que eu tenho mesmo que me envolver socialmente com as pessoas que estão precisando? É Bíblia. É Bíblia. E no dia em que eu me deparar com o Senhor,
Eu não quero dizer assim, Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu preguei. Senhor, no teu nome eu, fiz tantas coisas. Expulsei demônios. Jejuei muito. Mostra até a forma física para ela, até que eu jejuei. Nesse instante, inclusive, Senhor, estou jejuando. Conversando contigo. É. Eu ia fazer música com o papo, mas eu pensei. Vai pro YouTube, né, João? Vai pro YouTube, foi um vocal. Deixa quieto. Deus tá agindo aqui, não vou. Me tira da bênção, né? Eu amo meu próximo. É tipo, agora tem que repetir igual um mantra, né? Eu amo meu próximo, eu amo meu próximo. Então, eu não quero chegar para ele e dizer essas coisas naquele grande dia, porque são tudo diz respeito a mim, tudo diz respeito a mim, ao meu ego. Eu expulsei demônios, eu preguei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu quero chegar para o Senhor e dizer na realidade naquele grande dia: Senhor Jesus, em teu nome eu amei o meu próximo. Essas pessoas não tiveram a coragem de dizer: Senhor, eu expulsei os demônios porque eu via que aquela pessoa estava com uma tamanha necessidade, que ela não estava atormentada. E eu expulsei porque eu amei tanto ele. Não foi isso. Jesus sondou o coração dele, por isso que Jesus disse: vocês descumpriram a lei, porque vocês não fizeram isso pelo amor ao próximo. Vocês não fizeram isso pelo amor ao próximo. É por isso que ele diz: vocês praticaram iniquidade, vocês traíram a lei, vocês fizeram isso tudo pensando em si mesmo. Senhor, mas eu profetizei na vida de fulano de tal e aconteceu. Você profetizou ou eu enchi a sua boca? Ou eu te enchi porque eu amei ele, porque se fosse depender de você, você matava ele. Qual que é a diferença? A diferença é que naquele grande dia, eu quero chegar e falar com Jesus sobre ele, não sobre mim. Porque aquele que entendeu de verdade o Evangelho sabe que glória eu tenho. Qual é a diferença que eu faço? Qual é o meu tamanho perante o meu Deus? Eu sou ridículo perante Deus. Eu sou um verme perante o Senhor. É isso que eu sou. Eu sou um nada perante Deus. Comparado com Deus, não sou nada. E eu só vou entrar lá por causa da misericórdia dele. Eu só vou entrar pela graça. Porque se fosse por merecimento, eu merecia era o inferno mesmo. Então, essas pessoas foram medíocres ao chegar perto de Jesus e falar sobre eles mesmos. Olha só. Olha que interessante. Todos os homens que Jesus chamou e disse o quê? Siga-me. Sabe por que aqueles homens se sentiram constrangidos e foram marcantes na história da igreja e foram até Jesus? Sabe por quê? Eu posso te dizer o porquê. Porque naquele momento do siga-me, eles esqueceram de si mesmos. Olharam para Jesus e disseram: eu quero seguir a ele. Então eles não chegaram para Jesus falando de si. Eles chegaram para Jesus perguntando: me ensina. Me fala como é. Deixa eu te seguir. Deixa eu aprender. Quero saber de você, não de mim. Ao contrário, esse jovem rico chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus, o que eu faço? Nunca se coloque em primeiro lugar. Assim como o amor ao próximo é importante, o amor pelo Senhor também é naquele grande dia. Como eu disse aqui, o apóstolo João diz: se você diz que me ama, Deus falando por João, se você diz que me ama, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Então, no fim das contas, quando eu amo o meu próximo, eu não estou demonstrando amor só para o meu próximo, estou amando ao Senhor. Por isso que quando eu chego aqui no Abacuque e sento aí para escutar uma palavra,
Eu tenho que sentar aqui com a consciência tranquila de que eu estou aqui porque eu amo meu Deus. De que eu quero ajudar alguém. De que durante a semana, se eu não ajudei ainda, eu vou ajudar alguém. Se eu não preguei para alguém ainda, eu vou pregar porque eu quero que essa pessoa sinta e more comigo para todo sempre no mesmo lugar. Eu quero a expansão do reino. Então, quando nós pregamos para as pessoas, quando nós discipulamos as pessoas, nós estamos fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. É tudo para Ele. Os grandes homens que pisaram nessa terra, eles não pensaram em si. Qual é a diferença de Caim e Abel? A diferença é que Abel pensou em Deus. Caim pensou em si. Qual a diferença de Saul e Davi? A diferença é que Saul pensou em si e Davi pensou em Deus. Qual é a diferença de Ezequias para os demais reis de Israel? É que Ezequias, se você pega a história de Ezequias e lê, o templo destruído, eu vou reconstruir porque eu amo meu Deus. Agora pega a história, sei lá, de Jeroboão e vai ler. Ele pensou só em si. Ele não pensou em Deus. Aqueles que pensarem somente em si, nessa terra, pensarão somente em si no inferno. Tanto é assim que o rico que foi para o outro lado, a não ser do lado do seio do pai Abraão, disse assim: Senhor, deixa eu mudar de lugar. Ele estava pensando ainda em si. Enquanto Lázaro, que estava lá com Abraão, estava só curtindo tudo aquilo que estava acontecendo. Eu tinha até esquecido quem ele era, talvez, só aproveitando. E o outro lá pelejando: Senhor, eu preciso voltar lá e falar com os meus irmãos. Senhor, deixa eu ir lá. E Abraão falando: não. Quem pensar em si aqui vai pensar em si também no inferno. Agora, quem abrir mão de si aqui, o que Jesus fala? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a achará. Não é o João que está falando, é Jesus. Ué. Ele que diz. Aquele que amar a sua própria vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Todos os grandes homens perderam a sua vida, esqueceram de si para pensar em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma mulher que chama Zípora na Bíblia. Vocês lembram quem foi Zípora? Quem foi Zípora? Esposa de Moisés. Quantas vezes você vê o nome de Zípora na Bíblia? Moisés foi um homem que praticamente negligenciou a própria esposa, os próprios filhos. Você nem escuta falar sobre Gerson, Zípora. Ele esqueceu da própria família até. De tão urgente que era a missão dele, ele esqueceu. Hã? Conduz. Que isso que ele tá falando? Vai pro making off. Estou falando de Gerson, filho dele, Zípora, a mulher dele, você está falando do sogro dele. Então tá. Jetro. Sogro de Moisés. Sogro dele ali, ó. É o visitante que você trouxe? Não, é ué. Isso. Jetro, tô apresentando o Jetro aqui pra vocês. Mas por quê? Porque ele esqueceu, cara. Sabe o que a Bíblia diz sobre Elias? Quem já leu sobre Elias? Quem já escutou sobre Elias? Amém? Se for lá em Reis, não me engano, acho lá 1 Reis 17, mais ou menos lá 16, 18. A Bíblia só diz assim: Elias o tisbita. Não fala quem foi o pai do cara, não fala quem foi a mãe do cara, não fala se tinha irmão, não fala. Ele esqueceu tudo que ele tinha, ou que talvez ele tinha perdido, para o quê? Viver à vontade de quem? De
Deus. E pensou tanto no próximo que chegava na cara de Acabe. Falava assim, ó. Acabe, teve uma passagem que é linda, que Acabe chega para ele e fala assim, você que é o opróbrio, você que é vergonha de Israel. Elias vira para ele e fala assim, não, eu não, é o Senhor. Fala com o próprio rei de Israel, o Senhor que é vergonha de Israel. Eu não. Então você tirou isso. Você quer vergonha? O que você está fazendo aí, matando os profetas, casando com Jezabel? Você quer vergonha? Deixa eu pegar um espelho ali pra você. Porque amou tanto a obra, amou tanto seus irmãos israelitas, que sabia que Israel estava padecendo na mão de um rei tirano. Todos os homens amaram, gente. Às vezes você quer uma coisa muito na sua vida, você quer que algo aconteça muito, muito na sua vida, você quer que seu ministério deslanche, você quer ajudar as pessoas, mas você não consegue amar, talvez você está travado no amor, cara. Mas que Jesus possa te destravar nessa noite, amém? Amém. Que você consiga abraçar, que você consiga falar eu te amo, que você consiga beijar, que você consiga, sabe, ter uma vida de paz com as pessoas, porque o amor traz paz. Para encerrar, abre aí comigo, 1 Coríntios 13. Vamos formigas lendo a minha Bíblia aqui. Glória a Deus. É os bilinguindo, isso mesmo, Sari. Que Elias é? Tisbita. Uma cidade chamada Tisbe. A zoeira come solto. 1 Coríntios capítulo número 13, não tem como falar de amor sem falar sobre isso aqui, gente. É quase que impossível. Você tem que pagar um pedágiozinho nessa passagem aí. Ele é presbítero? A galera tá rindo aqui, gente, porque tem um colega nosso que não conseguiu falar presbítero. É o irmão dele. Aí ele tá assim, três o quê mesmo? Presbítero. Presbítero é um cargo, quase que um pastor, né? Presbítero. Não ia parar de rir até. Fala aí, Carlos. Presbítero. Amanhã sabe, Você sabe? Qual que é o negócio aí? Falei? Ah, sabe. Os caras zoaram. Ah, sabe também. É Coríntios 2, né? 2 Coríntios. Versículo 1. 1 Coríntios 13, 1. Posso ler? 1 Abacuque? Coríntios 13, 1. Não. E não? Se eu, ainda que eu, falasse as línguas dos anjos e dos homens, mas não tivesse amor, nada seria. Seria como um sino que ressoa, um símbolo que retinha. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, ou não tem os seus próprios desejos, né? Não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor tudo crê, tudo suporta. E tudo? Quem está lendo aí, gente? E tudo com? Tudo espera, tudo confia. Amém? O amor é paciente. Amor, você tem que ter paciência comigo de vez em quando? Eu também, tá? Eu vou deixar claro. Vai ficar assim não. Vai É ficar a assim não. oportunidade que o João achou de falar que tem que ter paciência. Tem nada disso não. Aqui é, deu uma, vai receber também. Dá que eu te dou outro. João Kleber. A vingança, a vingança. Pode falar, amor, eu te dou trabalho, não dou? Vou ficar caladinho. Você tá certo. Você tá certo, eu dou mesmo. Mas, porque o amor tem que ter paciência, gente. Quem ama tem paciência. Quem ama é bondoso. Não, então a Sara. A Sara ama muito, né, Sara? Porque a Sara é maldosa, com certeza? Não, é paciência, entendeu? O excesso dela. Tranquilidade. É.
O elogio. O amor é a Sara, E parceiro. aprendam da Sara. O amor é a Sara. Amor é essa. E aprendam da Sara, que é manso e humilde de coração. Não, ele não é orgulhoso. Não é orgulhoso. Sabe o orgulho? Sabe onde ele tem? Onde ele tem a raiz dele? No medo. A raiz do orgulho é o medo. Você tem medo de estar errado, aí o que você faz? Não. Tô certo. É ou não é? E o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, por isso que tem que falar de amor, tem que falar de João também. Ele diz assim, que o amor lança fora todo o medo. Então lança também o orgulho. Arranca tudo de uma vez. Não é? Vamos lá. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a justiça. Tem uma passagem muito linda em Provérbios que fala sobre o juiz. Fala que o juiz ele tem que amar para ele julgar com justiça. Porque não existe justiça sem amor. Não existe. Só se faz justiça quem ama. Ou seja pro bem, ou seja pro mal. Tem muitas vezes que minha mãe chega pra mim e fala assim, João, aí blá, 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 blá. Eu tô certo, eu não tô? Tá não. Diga. Aí ela, por quê? Você não concorda comigo? Não concordo não. Acho que só tá errado. Por quê? Porque quem ama de verdade vai enxergar as coisas de forma justa. Sendo a pessoa que está ali, que é sua mãe, a pessoa que você mais ama na vida, mas se ela estiver errada, você vai falar. Se você ama ela, você vai falar assim, não, só está errada. Só tem que fazer assim, 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 na minha opinião. Ué. Não, não é. A Mariana tá rindo porque ela deve brigar com aquele jeito também. Aí, ó, viu? Quem ama é assim.